Quando eu falo com o paciente que ele vai tomar anestesia geral, o comentário que eu mais ouço disparado é: mas eu vou acordar no final, né, doutor? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Olá, meu nome é Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia. Para começar, vou te fazer uma pergunta. Já clicou no botão de like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal? Então faça essas duas coisas agora para eu poder continuar com o nosso assunto. Vamos lá então. Sempre que eu faço uma anestesia geral, eu induzo o sono do paciente através de medicamentos pela veia ou por via inalatória com gases anestésicos e eu mantenho esses medicamentos de forma contínua ao longo de toda a cirurgia para manter o paciente dormindo. Esses medicamentos têm um tempo de ação bem curtinho normalmente e é justamente por isso que eu preciso mantê-los continuamente até acabar a cirurgia, senão a pessoa pode acordar antes da hora. Quando acaba a cirurgia, eu interrompo esses remédios, a sua administração, seja venosa, seja inalatória, e aí depois de um tempinho o efeito da medicação passa e a pessoa vai acordar. Não existe isso de não acordar depois da anestesia. Todo mundo vai ter os medicamentos agindo no seu corpo e ao final, quando acabar esse efeito, o paciente vai sim acordar. Então, gente, não precisa ter esse medo. Ai, se eu não acordar. Você vai acordar. É só uma questão da farmacologia agir no seu corpo, do seu organismo eliminar esses medicamentos e aí você vai sim acordar como todos os outros pacientes. Então, por que todo mundo morre de medo de não acordar? Eu entendo que quando a pessoa fala em não acordar, ela está com medo de morrer durante a cirurgia. Você pode morrer durante uma cirurgia, uma anestesia? Bom, pode. É possível, mas não é nada provável. Até hoje, na minha experiência, eu já vi pessoas morrerem durante uma cirurgia em duas situações específicas. A primeira delas é numa anestesia para uma cirurgia de trauma. Ou seja, o paciente sofre um acidente de carro ou então é baleado, toma uma facada e vem para a cirurgia para tratar um evento agudo, emergencial. Esses pacientes podem chegar para a cirurgia já em estado muito grave e aí eles acabam falecendo durante a cirurgia, ou seja, não acordam mais, mas porque já vieram para nós em estado grave e eles já morreriam se não fosse mesmo sem a cirurgia. E nosso trabalho é uma tentativa de salvar esse paciente. Eu também já vi pacientes morrerem durante a cirurgia, infelizmente, em doenças muito graves que vêm para nós para cirurgias muito grandes. Então, por exemplo, eu já vi pessoas morrendo durante cirurgias cardíacas. Mesmo a cirurgia cardíaca é muito segura e é muito feita, mas tem pacientes com doenças mais graves do coração que podem, durante a cirurgia, por algum problema da sua doença, também terem uma complicação e não aguentarem e falecerem durante a cirurgia e assim não acordam mais no final. Mas vejam que são casos extremos de pacientes graves com condições muito complicadas que podem evoluir de forma não tão boa durante a minha anestesia. Não é o fato de não acordar da anestesia. A questão é uma complicação a mais que aconteceu em decorrência do contexto daquele paciente. Um paciente também pode não acordar quando acaba a cirurgia por opção nossa. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho uma cirurgia para um tratamento de câncer, que é o meu dia a dia, que são cirurgias muito longas algumas vezes, na qual o estresse para o corpo do paciente é muito grande e ao final da cirurgia, que dura várias horas, eu posso optar por manter esse paciente dormindo, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos na UTI no pós-operatório imediato. Então esse paciente sai da sala de cirurgia ainda dormindo e vai acordar só depois na UTI. Então ele continuou dormindo, ele não acordou por uma opção minha para possibilitar uma melhor recuperação do seu organismo até que eu opte por acordar esse paciente.
Então, não é que a anestesia fez a pessoa não acordar. Foi uma opção da equipe médica como um todo de agir dessa forma. Então, no dia a dia, no geral, você que vai operar vesícula, vai fazer uma cirurgia plástica, vai operar de apendicite, diversas cirurgias que podem ser feitas no nosso dia a dia, não se preocupe em não acordar no final. A gente vai interromper a anestesia, o efeito da medicação vai passar e você vai despertar como todos os pacientes que eu acompanho aí ao longo de 10, 11 anos de anestesia que eu faço, beleza? Então não tenham esse medo na mente. Você já tem muito que se preocupar com o seu jejum, a sua cirurgia, a recuperação, para ficar com medo a mais ainda que não é pertinente, beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu poder dar mais resposta, fazer mais vídeos e a gente vai interagindo cada vez mais. Beleza, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo e aquele abraço!